essa ideia da Páscoa como passagem nessa manhã. Se você lembrar das suas aulas de escola dominical, quando você aprendeu quando era pequenininho, você vai lembrar daquela historinha das 10 pragas do Egito. Moisés foi levantado por Deus, foi chamado por Deus para libertar o seu povo, para ser o agente, o instrumento de Deus para libertar o seu povo. E na última praga, uma praga terrível, o anjo do Senhor viria ceifar a vida dos primogênitos. E então, aqueles que tivessem o sangue aspergido na porta, o sangue do cordeiro, o anjo do Senhor iria passar por cima. Então, Páscoa significa passar por cima. E ela é uma das principais, ou eu diria a principal festa do judaísmo, que comemora a libertação dos israelitas desse jugo de escravidão do Egito. E é selada ali com a passagem também do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Tudo isso se deu há mais de 3.200 anos atrás. Igualmente para nós, meus irmãos, a Páscoa tem o sentido, o significado de passagem, não é? A passagem agora da morte para a vida. Nós celebramos hoje a ressurreição de Jesus. E porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza, nós podemos confiar, descansar, que a morte agora não tem mais domínio sobre nós. O preço foi pago, o sacrifício foi aceito, e o escrito de dívida que existia sobre nós agora já não existe mais. É passagem. O significado bíblico para nós tem a ver com isso. Mas eu queria trabalhar 3 coisas com os irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção. A Páscoa significa essa passagem do pior lugar para o melhor lugar. Do pior lugar, do Egito, lugar de escravidão, lugar de opressão, lugar de peso, para o melhor lugar, para Canaã, ou para Nova Jerusalém. Lá o povo de Deus estava experimentando o pior que o ser humano poderia viver, o pior que o ser humano poderia experimentar. E ele agora passa a experimentar uma nova realidade. Ele experimenta agora a libertação que o Senhor deu para o seu povo. Num contexto novo, num contexto nosso, né? É uma nova e bendita realidade que Deus nos dá. Agora a passagem do pior lugar, de inimigos de Deus, para esse novo lugar agora, filhos de Deus. Uma nova realidade proporcionada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós vemos isso lá em João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê a Jesus, e ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, proporcionado pelo Cristo de Deus, por Jesus, o nosso Salvador, que morreu em nosso lugar. Então, Páscoa significa passagem. Lá atrás, para o povo judeu, essa passagem do anjo por cima, não causando a morte do primogênito, daquele que tinha o sangue no umbral da porta. É a passagem também pelo povo, através do Mar Vermelho. E para nós significa essa passagem do pior para o melhor lugar. Significa também, Páscoa, passagem das trevas para a luz. Eles estavam completamente perdidos, sem esperança, sem perspectiva. Deus levanta então o seu servo Moisés para trazer esperança, para trazer um pouquinho de luz para aquele povo, uma nova perspectiva de vida.
E quantos hoje também não se encontram sem esperança, sem perspectiva, vivendo totalmente em trevas? Quantos ainda não se encontram, não é, sem enxergar nenhum tipo de luz ao fim do túnel? Páscoa para nós tem a ver com essa passagem para a luz, uma nova perspectiva, esperança, nova vida. João também trabalha isso. No capítulo 1, Jesus é a luz que veio para iluminar todo homem, todo aquele que nele crê. É a passagem do pior para o melhor, é a passagem das trevas para a luz. Olha que interessante, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz que agora nós somos um povo especial, nós fomos alcançados por essa luz de Jesus, e dessa forma, a raça eleita, como ele fala no texto, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para exatamente anunciar a luz do mundo aos homens. Nós não só passamos das trevas para a luz, mas nós somos agentes. Nós somos agora embaixadores, nós fomos comissionados a também levar essa luz para aqueles que ainda se encontram em trevas. Páscoa tem a ver com passagem, do pior lugar para o melhor lugar, das trevas para a luz. Páscoa é passagem também da morte para a vida. Lá em Romanos, nós aprendemos que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós aprendemos que o ser humano, sem Jesus, ele está morto. Mas a partir de Jesus, o Cordeiro de Deus, quando a Páscoa acontece nas nossas vidas, quando o sangue do Cordeiro se torna efetivo na nossa vida, nós passamos da morte para a vida. Jesus traz essa vida, a vida em abundância, como ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Perspectiva de vida, passagem da morte para a vida. Páscoa é passagem. Há um novo significado, um ressignificado agora em Jesus. Ele cumpriu, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Agora nós celebramos essa Páscoa todos os dias que nós participamos da mesa do Senhor. Jesus agora usa um novo elemento, o pão, para simbolizar o Cordeiro que foi morto, que sofreu, que padeceu, que pagou o preço em meu lugar. Ele usa o vinho, o cálice, para simbolizar o sangue do Cordeiro que foi derramado em remissão, ou para a remissão do seu povo. Nós celebramos agora a Páscoa, essa passagem, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor e nos lembramos do sacrifício, nos lembramos da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. É interessante quando essa Páscoa ela é instituída lá atrás, Deus ordena ao seu povo que faça isso como um estatuto perpétuo. Jesus, ele vem, ele cumpre, ele é a verdadeira Páscoa, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele nos instrui acerca da ceia do Senhor, ele fala exatamente a mesma coisa, que nós devemos fazer isso, celebrar isso, até que ele venha. Eu quero deixar com os irmãos algumas coisas para os irmãos pensarem. Você já
experimentou essa passagem. A Páscoa já aconteceu na sua vida. Você já passou do pior lugar para o melhor lugar. Ou você ainda se encontra nesse lugar. Você ainda se encontra experimentando o pior que o ser humano pode viver e experimentar. Ou você já desfruta da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. A outra pergunta é com relação a essa passagem das trevas para a luz. Você já experimentou a luz que o Senhor Jesus quer te dar? Você já desfruta dessa nova perspectiva de vida? Você já desfruta dessa esperança? Ou você também já experimentou essa passagem da morte para a vida? Ou continua vivendo ainda como um morto-vivo? Nessa manhã de domingo, em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, que nós nos lembramos do que Jesus fez, da obra de Jesus, que nós celebramos a vitória que Ele teve sobre a morte, quando nós celebramos o fato de que, porque Ele morreu e ressuscitou, nós também agora podemos desfrutar da ressurreição, da nova vida, do céu. Você já experimentou essa Páscoa na tua vida? Essa passagem já aconteceu? Que nesse domingo, que nós celebramos a obra de Jesus, a morte, mas a ressurreição de Jesus, você tire um tempo para pensar, não é, sobre esse significado, passagem. Em que local dessa passagem, em que momento dessa passagem eu me encontro? A Páscoa já aconteceu na tua vida? A Páscoa já se tornou concreta na tua vida? É tempo de celebrar, mas é tempo também de refletir e de pensar sobre isso. Páscoa é passagem do pior para o melhor, das trevas para a luz, da morte para a vida. Páscoa é o tempo de comemorar, de lembrar e de viver. João e Pedro nos lembram da importância disso, não só celebrar, mas viver. Que Deus nos abençoe.